Olá, Paulo Ricardo por aqui. Vamos falar de astrologia de novo. Agora eu vou aprofundar no mapa astral o desdobramento da energia para essa semana. Importante que você entenda que se você às vezes não tem um conhecimento assim de astrologia, não tem importância nenhuma. Você pode simplesmente ouvir esse aprofundamento e ficar atento às dicas ali, né, que com certeza alguma coisa você vai conseguir conectar ali e conseguir gerar uma reflexão para você no teu dia a dia, né, que possa te levar a um crescimento. Então, dito isso, vamos ao vídeo. Certo, galera? Então estamos aqui com o mapa, né, no Pegasus aberto, mapa da sexta-feira. Sim, a Lua está aqui em Leão. Ela iniciou a semana aqui no finalzinho de Touro, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre como foi esse trânsito até aqui, e depois eu termino de falar aqui para sábado e domingo aqui as energias. É, então, assim, a gente vive um momento de nova, de lua nova, lua que é para a gente semear, né? Então, as nossas escolhas, nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos, todos eles são sementes, né? Então, aqui, ó, a gente teve a possibilidade de realmente aqui sentir aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, né? E começar, às vezes, ter aquela vontade de fazer aquilo que dá vontade mesmo na gente e tal, né? Porque tá muito ativado o touro, teve toda essa ativação aqui de Vênus, né? O Sol chegou aqui em touro, então fortalece tudo isso aqui, né? Então a semana começou, assim, já com essa energia, assim, da busca do que eu quero, do que eu me identifico, né? Ou também, né, começou já naquela coisa tipo da obsessão, do ciúme, daqueles sentimentos ali que podem ser complicados, da preguiça, de querer achar uma receita fácil, né, para as coisas. Querer achar a receita fácil aqui também acontece, né? A Lua passou por cima de Gêmeos aqui, né? A gente, qual que fica a reflexão aqui, né? O que que a gente compartilhou essa semana? Perdão. O que que a gente, né, comunicou ao mundo sobre aquilo que eu defini que eu queria aqui no começo da semana, né? Que eu quero para mim, que eu gosto, que eu quero ter perto, né, que eu quero possuir, que eu quero que faça parte da minha vida, né? Isso vale para todas as formas de relacionamentos, né? Tudo dentro do nosso universo material, né? Então, aí aqui já é um período onde vem os insights ali para mim inovar, né? Com esse posicionamento no meio da semana, que foi terça ou quarta-feira, isso, é, onde questionamos como eu estou me comunicando, como eu estou comunicando essa necessidade aqui que eu tenho, né? Porque aqui, ó, a gente tem esse monte de planeta aqui, ó, né? Esse monte de planeta aqui, ó, é uma conjunção fortíssima aqui na casa que representa o ego, que representa o eu, a nossa identidade, vamos dizer assim, física, né? Não a identidade assim de alma, como a gente vai ter mais aqui em Leão, onde a gente vai ter as qualidades artísticas. Aqui é uma coisa mais aguerrida, uma força, né? De conquista muito grande. Então está sendo ativado todo esse poder de conquista aqui pra gente aqui, né? Então assim, muita vontade da gente lutar e ir atrás daquilo que a gente quer, né? E ainda mais assim, essa semana chegou aqui Mercúrio junto e começa a informar ainda mais. Então assim, cuidar para não acelerar muito os pensamentos, né? Mesmo que você esteja vendo só esse vídeo agora, isso aqui ainda vai permanecer, né? Cuide. É, Procure ter um pouquinho mais de juízo com relação aos pensamentos, às informações que chegam. Ah, chegou uma informação para mim que é assim, é assado, e eu vou lá porque é batata. Não, confere primeiro. Não seja premeditado, né? Isso aqui pode interferir bastante aqui na nossa tomada no nosso rumo, né?
nosso rumo, a nossa decisão aqui que a gente vai escolher aqui, escolhe por impulso. Aqui, Áries é muito impulsivo, né? Porque ele é um impulso de vida, né? Ele é, né? O salto do carneiro é muito forte, assim, então ele é esse salto, assim, né? Em direção à vida. Mas para não ficar tão filosófico, né? Vamos voltar aqui para a coisa aqui. Então a Lua daí teve chegando aqui em Câncer aqui, e aqui já ainda a Lua chegou nova, dando possibilidade para a gente aqui de criar um emocional bacana, estabilizado, né? Bem, com os pensamentos bacana, comunicando, falando aquilo que você quer, né? Expressando para o mundo aquilo que você quer, expressando para o universo. Então, quando a gente começa a expressar, começa a sentir aquilo que quer para o universo. Então, aqui é um polo de criação, de cocriação emocional muito forte, né? É um cardinal, né? Assim como o Áries aqui, ó, é um impulso, né? Físico aqui é um impulso emocional aqui, né? Então, e tem Júpiter aqui, ó, junto, que nos traz a fé, né? E tá, ó, questionando toda essa galera aqui, ó. Tem uma linha vermelha aqui, ó, e toda essa galera aqui, ó. Então, assim, ó, tudo isso, toda essa revolução no nosso eu, na nossa identidade, no nosso caminhar, no nosso corpo físico, nos nossos instintos básicos, na nossa ancestralidade, né? Nos padrões que estão na nossa família, né? Ele tá, às vezes, tá fazendo um cabo de guerra com Júpiter que representa as nossas crenças, né? Representa o nosso conjunto filosófico das coisas que a gente acredita, dos nossos ideais. Então, ele está fazendo essa quadratura aqui, ó, porque ele está questionando assim, ó, e a fé, né? E a fé? Tem toda essa vontade de fazer e tal, né? Toda essa força material aqui que também está ajudando, né? Ou complicando mais as coisas, depende muito do ponto de vista como as pessoas estão vivendo as experiências e como elas enxergam as experiências, porque muito do que está acontecendo aqui, ó, o Urano, ele às vezes ele dá uma quebrada na gente, mas a grande sacada aqui é você ainda agradecer, porque ele é libertador, ele rompe para te levar para uma realidade superior, né? Para você sair da casquinha onde você estava ali e enxergar que tem um universo inteiro fora, né? Então, aprendendo a ser grato, né? Você passa esse momento aqui já bem tranquilo. É, a coisa que eu quero falar também, né? É dessa entrada. é, de Vênus em Gêmeos aqui que fortalece ainda mais isso aqui. Mas antes disso, a gente teve aqui ó, na a conjunção perfeita aqui, ó. Aqui tá 0 graus aqui, mas ele é por causa do horário aqui que eu abri. Mas eles tiveram um alinhamento perfeito em 29 graus aqui em Touro, Vênus e Urano, né? Que é chamado um aspecto, né? Falando astrologuês de Vênus Urânia, né? Um termo que vem, na verdade, da mitologia, né? Eu não vou me aprofundar aqui na história, porque senão o tempo vai ficar muito extenso. Mas se alguém quiser aí nos comentários aí, manda aí, a gente interage, a gente troca uma ideia, a gente pode estar abrindo mais informações, né? E esse aspecto, né, que eles formam, essa conjunção, seria como se eu mesclasse uma força, né, elétrica, uma força que impulsiona em direção à libertação, a um horizonte sem fronteiras, né, e ao inesperado, às surpresas, relacionar isso com o afeto, com as nossas escolhas, com aquilo que eu gosto. Então, assim, vem um choque nessas questões. Aqui, ó, pessoas podem estar sentindo vontade de mudar de aparência, né? Cortar o cabelo, pintar, tá, 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 tá. As pessoas podem estar tendo quedas, assim, paixonites, assim, instantâneas, amor à primeira vista, porque ele tem um aspecto muito sublime de Vênus aqui, com um aspecto às vezes meio carnal aqui de Urano aqui, que tem algumas coisas assim, uns traços assim, né, no arquétipo. Estudando mais profundamente dá para entender. É complexo para a gente trazer isso agora. Mas então, assim, as nossas escolhas vão estar recebendo um,
uma carga ali, tipo, de uma energia que vem para libertar. Ou vai, tipo, vai, né? Você gosta, você quer isso, então vai em frente. Se você começa a gostar, aprende a gostar daquilo que você se propõe a fazer, você começa a acessar essa mente universal, que o Urano tem um aspecto do mental universal. Então, assim, você começa a sair da parte instintiva, que é a Lua, e começa a entrar no universo mais sutil, que é Vênus, e consegue conectar com o mental superior e junto alicerçar ainda mais o teu futuro em relação àquilo que você está plantando nesse momento, né? Ele vai trazer insights. Quando você consegue conectar isso aqui, ele pode trazer ideias aí fantásticas aí pro tanto pode estar abrindo um portal aí de novas ideias que vão surgir, como ele já pode até ter trazido aí para alguns aí muitos insights valiosíssimos aí nesse período. A gente está entrando num período de lua crescente e começa a aparecer, né, já a, os resultados das sementes que a gente plantou no começo da semana, né? E, e Vênus só vai aqui trazer mais informação ainda para que a gente possa ter escolhas ainda mais assertivas. Ou então aqui, ó, né, pode também começar a trazer superficialidade para os relacionamentos. Então, assim, ó, cuidado, ó, tem a paixão aqui, ó, e em seguida cai no signo da superficialidade. Então, assim, ó, observe se você não está, às vezes, né, se encantando com uma coisa superficial, seja lá o que você esteja fazendo, né? Observe sinceramente se você está com uma coisa que agrega no teu coração, né? Que você está com uma escolha livre, liberta, por isso essa conjunção liberta o coração. Hoje, sexta-feira, né? A Lua está em Leão. Ela entrou ontem à noite em Leão, dando o aspecto da Lua crescente agora, né? E ela começa a nos informar aqui, agora depois de todo esse caminho aqui, ó, dos quatro primeiros signos zodiacais aqui, temos esse quinto aqui que ele fecha como se fosse a nossa identidade, né? Esses cinco aqui representam muito a nossa identidade. Leão aqui, ele é a soma desses quatro aqui. O anterior é sempre a soma de todos que vêm, que ele tem essas qualidades. Então, ele aqui ele já tem os quatro elementos, né? Aí ele tem os cinco aqui que tem a associação do pentagrama, é a associação com Vênus, uma porção de coisa esotérica, né? Mas enfim, representa a Lua, ela vem aqui, ela vem mexer com o nosso emocional, né, para ver como que tá a nossa identidade, né? Porque se a gente não tiver uma identidade firme, a gente não tiver confiança, não tiver segurança para fazer aquilo que a gente realmente quer fazer, ficar preocupado com o que os outros estão pensando, ficar preocupado com os dramas alheios, ou então não está colhendo as expectativas que planejou. É uma pessoa, às vezes, que pensou muito longe de uma meta cabível, não atingiu, entrou no drama, começa a culpar todo mundo, tudo e todos, menos ele mesmo, porque não consegue, às vezes, enxergar. Então, assim, essa lua para quem está vivendo o desafio, ela vai mexer com essa parte, tanto da autoestima, como do reconhecimento, com aspectos de poder, né, de liderança. Às vezes a pessoa é aquela pessoa que precisa ser líder na vida, a vida está ali falando tudo e a pessoa não tem coragem. Talvez seja essa lua aí que chega aí e dá esse impulso de coragem, de firmeza, de confiança na semente, fé na semente. É na semente. Então aí, no dia 26, domingo, a Lua chega em Virgem e encontra aqui com esse nó do sul aqui, que representa um ponto
de aprisionamento kármico, que a gente diz. Não, mas meu Deus, não precisa ficar preocupado. É um ponto onde pode ocorrer da gente se entrelaçar com alguma coisa, né? Da gente acabar ficando enroscado ali numa. É como se você ficasse enroscado no disco ali, algumas coisas que aqui começam a mostrar, né? é, Como está crescendo. E aqui é um signo que traz vamos dizer assim, a discriminação das coisas, ou seja, traz o detalhamento das coisas, gosta muito disso, tem esse lado científico, né? Já começa a perceber como é que está o resultado vindo daquela semente plantada lá na Lua Nova, que percorreu tudo isso aqui e chega aqui agora. Aqui já é aquela coisa, né, que eu falei no vídeo anterior. Você já começa a ver coisas a mais surgindo no meio do caminho daquilo que você não tinha programado, não conscientemente, porque são esses padrões inconscientes que geram esses matinhos. Então, assim, é hora de ir podando, né? A hora de ir ajeitando daí no domingo, né? Se organizar, ver o que de fato você quer mesmo, né? Se é isso mesmo que você quer para a tua vida. No domingo vai ter esse questionamento, né? E ali as coisas que te aprisionam, te impedem de dar sequência, vão se apresentar. Ou você dá esse salto, ou essa coisa vai te aprisionar e você vai ter que esperar mais um ciclo, né? E às vezes o próximo ciclo pode não estar tão bem aspectado, tão auspicioso quanto esse que tem tanta energia envolvida para ajudar na libertação. Então, meus irmãos, é, por hoje é esse vídeo. Se alguém tiver algum comentário para fazer, né, alguma pergunta, alguma sugestão, coloque aí embaixo no vídeo, né? E se esse material serviu para você, você achou que foi bacana, pô, é, curte aí, se inscreve lá no YouTube, compartilha com o pessoal se quiser, para que chegue isso, né, para mais pessoas, né, que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas também, né? Então, meus irmãos, até semana que vem, um grande abraço.